Não é oportunidade de trabalhar, de cooperar, ainda que isso lhe custe algum sacrifício, mas é simplesmente a visão comercial, a visão mercenarista do ministério. Eu não estou querendo fazer uma generalização, porque eu seria injusto, mas nós não podemos deixar de refletir que essa é uma das causas pelas quais nós encontramos pastores sem igreja e igrejas sem pastor. A razão correta para nós entrarmos no ministério e servirmos a Deus é que nós o façamos de boa vontade. Presbíteros são pastores que vão pastorear, não por sorte da ganância, mas de boa vontade, fazendo a vontade de Deus. O terceiro conflito de motivações está no verso 3. E aqui nós temos provavelmente o conflito mais denso, mais intenso e mais crucial. Pedro diz: pastoreai o rebanho de Deus, não como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Aqui nós temos em contradição, em oposição, dois modelos de ministério. O primeiro modelo, que Pedro chama de dominadores do rebanho. A palavra dominador significa aquele que se assenhoreia, aquele que exerce um senhorio assoberbado, forte, sobre aqueles que lhe foram confiados. E esse tipo de domínio, ou esse modelo de ministério presbiteral ou pastoral, ele é encontrado, infelizmente, até numa igreja que tem um sistema de governo como o nosso, que é um governo colegiado. Às vezes pode acontecer que pessoas, por força do seu temperamento, ou dos recursos financeiros, ou da força política, ela se torne o presbítero dominante. Já ouviu falar de que essa igreja tem dono? Olha, o presbítero fulano de tal é o dono da igreja. Já ouviram falar disso? Todo mundo já ouviu falar nisso. Pois é exatamente o modelo de governo, ou o modelo de pastoreio que o apóstolo Pedro aqui condena e reprova. Ele diz que nós temos que pastorear o rebanho de Deus, não como dominadores do rebanho. Isso não quer dizer que nós não possamos exercer a autoridade bíblica e eclesiástica, só que ela é colegiada. Ela é feita junto com os demais irmãos, debaixo da orientação e do poder do Espírito de Deus, segundo a vontade de Jesus, conforme nós a encontramos na Escritura. São os dominadores do rebanho que têm prejudicado igrejas inteiras, presbitérios inteiros, que assumem o poder e fazem de tudo para permanecer no poder. Usam de artimanha política, de recursos financeiros, de manobras, seguram o poder como um cão que segura o osso e que não larga de maneira nenhuma até havê-lo dissecado completamente. Nós conhecemos histórias e mais histórias de presbíteros e de pastores que se perpetuam em posição de poder e de mando nos presbitérios, nos sínodos e nas igrejas locais, viciando o sistema de governo da igreja, não dando oportunidade para a renovação de uma nova geração de presbíteros e pastores, e assim fazendo com que a igreja sofra. Esse é o modelo de governo presbiterial e pastoral do qual nós desejamos nos ver livres e arejá-lo e refrescá-lo para que nós tenhamos, de fato, um presbiterato bíblico em nossa igreja. E o presbiterato bíblico é aquele que é baseado no exemplo, como diz o apóstolo Pedro aqui. Em vez de sermos dominadores, nós temos que nos tornar exemplos do rebanho. E é aqui que entra, de fato, a questão da qualificação. Porque nós somos exemplos do rebanho. Isso tem tudo a ver com a analogia que nós usamos no início do pastor de ovelhas. Porque a maneira pela qual o pastor de ovelhas conduz o rebanho não é indo atrás do rebanho com a vara batendo nas ovelhas, mas ele vai à frente. Ele vai dando os primeiros passos. Ele vai abrindo o caminho. E as ovelhas naturalmente vão seguindo. O modelo de governo de igreja que é baseado no exemplo, na vida, esse é o modelo bíblico, é o modelo saudável e o modelo correto. Entretanto, é o modelo que traz maior responsabilidade, porque só deveriam ser eleitos presbíteros, pastores, aqueles que têm condição de com a sua vida, com a sua família, com as suas atitudes, de fato se tornarem espelhos e modelos para o rebanho. Quando um presbítero, quando um pastor, ele deixa de ser exemplo do rebanho, ele perde a sua autoridade. Os seus sermões são como as pernas de um coxo que pendem sem efeito nenhum, como diz o livro de Provérbios. As palavras do tolo são como as pernas de um coxo.
Da mesma forma, as palavras de um presbítero, de um pastor que já perdeu autoridade pela vida irregular, pelas falhas, pelos deslizes, pelos erros cometidos, dos quais não se arrependeu e os quais não procurou corrigir. É assim que nós devemos buscar a liderança e o pastoreio do rebanho, mediante um exemplo, mediante palavras que sejam suportadas e comprovadas por uma vida inteiramente consagrada ao Senhor Jesus. Muito bem, vocês estão vendo como é importante na questão do presbiterato bíblico a questão da motivação. E o apóstolo Pedro coloca de maneira muito clara, muito direta aos presbíteros das igrejas daquelas 5 províncias essa questão da motivação correta. Mas deixe-me terminar falando a respeito do terceiro ponto que eu prometi no início, que seria a submissão que a igreja deve aos presbíteros. No verso 5, Pedro diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. A palavra aos que são mais velhos é a palavra presbiteroi, no grego, que é a mesma palavra que aconteceu aí no verso 1, quando Pedro disse, rogo, pois, aos presbiteroi. Então, muitas autoridades entendem que Pedro, na verdade, aqui está continuando o assunto. Ele está dizendo que os que são mais jovens na igreja devem se submeter não aos mais velhos em idade, mas aos presbíteros, já que a mesma palavra é usada para designar a função e também para designar aqueles que são mais velhos. Isso se encaixa perfeitamente no nosso contexto, até porque Pedro está usando no verso 5 a palavra igualmente, que faz com que esse verso esteja ligado a tudo que foi dito nos versos anteriores. Mas então por que uma palavra aos mais jovens para que se sujeitem ou se submetam aos presbíteros? Provavelmente porque são os jovens que mais precisam dessa palavra de exortação. São jovens que desejam mais mudanças, que as desejam com mais rapidez e com muito mais radicalidade. E é importante que eles aprendam a se sujeitar aos presbíteros, que têm experiência, que sabem como guiar o rebanho, que já estão experimentados nessas questões. Aqueles jovens líderes que desejam um dia, eles mesmos, serem presbíteros, líderes e pastores do rebanho, fariam muito bem se, sob a autoridade de um presbítero crente, piedoso e experiente, aprendesse como fazer o trabalho, para que um dia ele próprio pudesse assumir essa função. De qualquer maneira, o que se exige da igreja em geral e dos jovens em particular é que se sujeitem à autoridade dos presbíteros, dos pastores que Deus colocou sobre o rebanho, porque eles vão dar conta do rebanho e para que eles possam exercer o seu trabalho com alegria e não gemendo. Em conclusão, nós queremos dizer que é a nossa mais profunda convicção de que uma coisa que pode abençoar grandemente a nossa denominação será um retorno ou uma manutenção do chamado presbiterato bíblico. Agora, é claro que isso não virá de forma simples nem automática. É necessário que haja um esforço consciente, é necessário que haja estudo, é necessário que haja um desejo profundo da parte das igrejas e dos presbíteros de analisar essa questão do presbiterato, de ver os presbíteros como pastores do rebanho, de analisar essa questão das motivações, especialmente o método pelo qual nós tomamos pessoas da igreja e colocamos nas mãos destas pessoas a responsabilidade pelo rebanho, responsabilidade essa tremenda da qual nós havemos de dar contas a Deus. É somente quando nós levarmos extremamente a sério essa questão do presbiterato bíblico, nos moldes com os quais não somente o apóstolo Pedro no texto lido e explicado, mas também os demais autores em outras passagens das Escrituras comentam. Somente quando nós tivermos a mesma seriedade é que nós veremos um reavivamento espiritual e bíblico na nossa igreja, quando presbíteros e pastores assumirem plenamente as suas funções de acordo com a palavra de Deus. Que esse dia venha logo em nossa igreja. Amém.